Ralph bate em Leia, Donana e Luana se despedem, Luana e Bruno viajam para Ribeirão Preto, Luana chega na casa de Bruno e é humilhada pelos filhos dele, Senador Caxias quer saber se Marcos gosta mesmo de Liliana para casar e muito mais aqui no vídeo de hoje do resumo do capítulo da novela O Rei do Gado, que está sendo reprisada na Globo. Se você curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, ok? Agora, vamos para o resumo do dia. Leia se desespera ao ouvir Ralph falar daquela maneira e diz: "O que é que você está falando?" E Ralph responde: "Das boiadas que você perdeu." Leia diz: "O que você queria que eu tivesse feito depois de tudo que aconteceu?" Ralph, por sua vez, diz: "Você não devia ter assinado nada, Leia. Você é uma tremenda imbecil." Leia, desesperada, fala: Ralph, pelo amor de Deus, me ajuda. Escuta, tudo o que eu fiz por você. Pelo amor de Deus, você não vai me deixar sozinha agora." Ralph, todo frio, diz: "Ele te deixou a parte hotel e o barco, né?" Leia responde que sim. Ele diz: "Ótimo. Isso pode virar grana viva." Leia não entende e pergunta: "O que você está falando, Ralph?" Ele, debochado, fala: "Nada, minha querida, eu não falei nada. A tua sorte é que eu te amo acima dessas migalhas e dá um beijo nela." Leia diz que ele a assustou falando daquele jeito e pede para ele dizer que a ama. Ralph diz: "Eu já te falei, não falei? Acabei de falar." Leia então fala: "Você está cobrando os bois do meu marido mais do que eu." Ralph diz: "E ele só me deixou uma vaca." Ao ouvir isso, Leia parte para cima de Ralph, que a empurra para o chão. Leia cai, chora e fala: "Você me bateu." Ralph responde: "Você tentou me agredir." Leia fala: "Você viu do que você me chamou, Ralph?" E ele responde: "Tá certo, desculpa, você me deixou nervoso." E levanta Leia do chão. Ela diz: "Meu marido nunca me bateu." E Ralph responde: "É porque ele nunca te amou. Me perdoa, meu amor, me perdoa." Enquanto isso, na casa de Bruno, Lia e Marcos conversam. Lia fala para o irmão: "Você é maluco? Você foi beber com o cara." Marcos responde: "Fica tranquila, tá tudo bem. O cara é um delegadinho caipira, um bocó." Lia diz: "Marcos, o que você andou fazendo? Ou melhor, o que você andou falando?" Marcos, bêbado, desconversa e pergunta pela mãe, e Lia leva-o para o quarto. Marcos vai e fala: "Eu vou matar esse carinha aí que tá dormindo com a nossa mãe." Na casa do senador Caxias, ele fala: "Eu vou conversar com Bruno Mezenga e colocar tudo em pratos limpos. Afinal, ele precisa saber que o filho dele e a nossa filha ultrapassaram dos limites e que dessa história toda resultou o nosso neto que a Liliana está esperando." Rosa então fala: "Faz o que quiser, senador. Um casamento desses não vai dar certo mesmo." E Rosa continua falando poucas e boas para o senador. Ela fica revoltada e sai da sala. Senador Caxias pergunta a Liliana se ela gosta muito do Marcos. Ela responde: "Sim, gosto muito daquele maluco, pai." O senador sorri e fala: "Tudo bem, eu vou conversar com meu amigo Bruno e espero que ele não pense que estamos atrás da boiada dele, porque se ele tiver, eu banco esse neto sozinho." E na fazenda do Araguaia, Luana arruma sua mala para ir para Ribeirão Preto com Bruno. Ela fica olhando a casa toda enquanto Zé do Araguaia lhe observa de longe. Luana vê Donana e fala: "Obrigada por tudo, Donana. A senhora foi como uma mãe para mim." Donana responde: "Vai com Deus, filha, mas de vez em quando volta. Não esquece da gente, não." Luana responde: "Não vou esquecer, não, prometo." E assim, ela vai embora com o Bruno, enquanto Donana fica chorando. Enquanto isso, lá na rádio, Saracura e Pirilampo tocam mais uma vez a pedido dos ouvintes. Bruno e Luana estão chegando e Bruno fala: "Fica tranquila, vai dar tudo certo." E Luana responde: "Eu quero ficar tranquila mesmo." Bruno diz: "Eu não vou deixar que nenhum mal lhe aconteça. E olha, sua vida vai mudar muito daqui pra frente." Luana fala: "Eu sei, e é disso que eu tenho medo." Bruno se declara para Luana e fala: Os meus filhos vão ter que entender." Luana pergunta: "E o que você vai dizer para eles quando a gente chegar lá?"
Bruno responde: eu ainda não pensei nisso, mas falta muito tempo para chegar. Eu vou pensar até lá. Mas Luana diz: e se eles não me quiserem lá? Bruno responde: eles não vão se atrever, Luana. Eles não vão se atrever. E os dois se beijam. Lia, Aparício e Saracura estão tomando café. Lurdinha e Júlia falam que eles cantaram melhor do que no dia anterior. Dimas fica enciumado e fala: se for para ser motorista de dupla caipira, eu quero um aumento no meu ordenado. Lia, por sua vez, responde: e eu falo com meu pai para te colocar no olho da rua. Dimas sai bravo da cozinha. Lurdinha diz: não liga não, ele está com ciúme. Lia pergunta: ciúmes de quem, Lurdinha? Ela responde toda sem graça: sei lá. Marcos chega na cozinha e pergunta o que é isso daí. Lia fala: eles vieram atrás de sua promessa, lembra? Marcos, claro, não lembra, e Lia complementa: enquanto você estava em Brasília, eu assumi sua promessa. Agora sou empresária da dupla. E se Deus quiser, logo logo eles vão gravar o disco. E Lurdinha complementa: ele quer. Na fazenda de Jeremias, Judite e Marieta conversam na cozinha. Judite pergunta: Dona Marieta não tem ido mais com seu tio para a lida? Marieta responde: eu não. Depois que seu Olegário morreu, está todo mundo de cara virada para mim. Eles não falam nada, mas do jeito que eles me olham, sei bem o que estão pensando. Judite então fala: é que esse povo todo gostava muito do seu Olegário. Marieta diz: eu sei, mas tem muita gente achando que eu tenho alguma coisa com a morte dele. Judite fala: que tem, isso eu não posso negar. Marieta então fala: eu nunca seria capaz de uma coisa dessa, Judite, nunca. Judite se aproxima e diz: eu acredito em você. Marieta agradece e Judite, sorrindo, responde: mas a maioria não acredita. E ela diz: pois é. Judite então pergunta a Marieta: você é mesmo sobrinha de seu Jeremias? Marieta pergunta: ué, Judite, por que essa desconfiança agora? E Judite diz: porque outro dia, sem querer, eu ouvi o Dr. Fausto chamar você de Rafaela lá na sala. Bruno e Luana ainda estão no avião e ele pergunta: você não se lembrou de mais nada do seu passado, Luana? E ela responde: não, e eu nem estava pensando nisso. Por que você está me perguntando isso? Bruno fala: porque eu estou achando, se a gente chegar lá em Ribeirão Preto e arrumar um bom analista, alguém que possa te ajudar a mergulhar aí no seu passado, talvez ele possa trazer à tona algumas coisas, elucidar algumas coisas do seu passado. Luana pergunta o que é elucidar e Bruno responde: nada não, Luana. Ela fica brava e fala: é para isso que você está me levando? Bruno responde que não. E ela fala: você pode colocar o nome que quiser. E ele diz: não, Luana, não. Seu nome é lindo, Luana é lindo. Tá bom, Luana. E ele pede para mudarem de assunto e avisa que já estão chegando. O delegado de Minas chega até a fazenda de Jeremias. Ele afirma que a viagem foi bem proveitosa. E Jeremias pergunta: como assim? O delegado fala: foi o que me pareceu mesmo. Aquela história de cheque roubado não era nada daquilo. Aquele rapaz que apareceu por aqui dizendo se chamar Marcos Rezende Bernardo, na verdade, o nome dele é Marcos Mezenga e ele é seu sobrinho e dono do cheque. Jeremias, por sua vez, diz: eu já imaginava isso. O delegado então fala: o senhor pode ter certeza que eu já tirei toda essa história limpa. Jeremias pergunta: por que ele inventou um nome falso para se apresentar aqui? O delegado fala: porque ele estava com medo. E Jeremias questiona: medo? O delegado então avisa: porque, segundo ele não veio atrás do tio dele. Jeremias pergunta: e veio atrás de quem então? E o delegado responde: ele veio atrás de um ladrão que roubou a avó dele, Giovanna Berdinazzi Mezenga, e roubou também a mãe dela, uma senhora chamada Marieta Berdinazzi. Enquanto Jeremias e o delegado conversam, Marieta e Judite escutam toda a conversa atrás da porta. Jeremias diz ao delegado: ele deve ser um pé rapado querendo se dar bem. Ele falou o nome do pai dele? O delegado responde: o pai dele se chama Bruno Berdinazzi Mezenga, mas ele assina Bruno B. Mezenga. Jeremias fica pensativo e diz: meu pai renegou esse nome até na hora de morrer, e eu vou renegar também que nem ele, até quando chegar a minha hora.
Enquanto isso, Bruna e Luana chegam em casa. Lia vê Luana e pergunta o que você está fazendo aqui. Marcos fala, que brincadeira é essa? Júlia diz, essa é a Luana? O patrão trouxe ela para trabalhar com a gente? Bruno tenta falar, mas Marcos e Lia estão nervosos e enchendo ele de perguntas. Até que Dimas desce e avisa que as malas do patrão e da Luana já estão no quarto dele. Neste momento, o telefone toca e é o senador Caxias. Bruno atende, eles conversam e Bruno convida o senador para vir até a casa dele. Bruno manda Luana ir para o quarto e pede para Júlia mostrar. Júlia pergunta em qual quarto e Bruno diz o dele. Marcos interrompe e fala, ela vai dormir no quarto que o senhor dormia com a nossa mãe? Bruno responde, eu e a mãe de vocês já não dormia juntos há muito tempo. Júlia então fala, vamos Luana, é ordem do nosso patrão. E Bruno, bravo, fala, eu não sou o patrão dela e é ela que vai ser sua patroa daqui por diante. Todos olham surpresos para eles. Ralph se muda para o apartamento de Leia. Ele fica todo empolgado com o conforto, só que Leia fica preocupada e diz, esse prédio é todo do meu marido, quer dizer, do meu ex-marido, e eu tenho medo de encontrar meus filhos aqui no elevador. Eu não falo nem pela Lia, mas sim pelo Marcos. Na casa de Bruno, Marcos, Lia e os empregados ainda não acreditam que Luana vai morar lá e que vai ser a dona da casa. Senador Caxias está na sala conversando com Bruno e Bruno se lamenta pelo filho não ter ficado lá trabalhando com o senador. Mas o senador diz, meu amigo Bruno, eu não vim aqui falar disso. Bruno então pergunta, o senador não vai me dizer que Marcos aprontou mais alguma coisa lá em Brasília? O senador diz, não, lá em Brasília não, ele aprontou aqui. Bruno, preocupado, fala, o que ele aprontou? E o senador Caxias fala, os nossos filhos aprontaram. Bruno pergunta, o que os nossos filhos fizeram? E ele responde, os nossos filhos fizeram um neto para nós dois. A minha filha Liliana está esperando um filho do seu filho, o Marcos. No início, a Liliana tentou esconder o autor da proeza, mas acabou que o próprio Marcos me confessou que foi ele. Enquanto isso, Luana está no quarto, sem ao menos se desfazer da mala. Ela olha todos os cantos do quarto atentamente e fala para si mesma, eu quero ir-me embora daqui. Na sala, Bruno traz Marcos pelo braço. Marcos fala, vai com calma também. O senador Caxias diz, ô Bruno, por favor, não vamos fazer dessa história um cavalo de batalha também, por favor. Senador Caxias continua. Diz que quer fazer uma pergunta a Marcos e que quer que ele seja bem sincero. E o senador fala, Marcos, você gosta da minha filha o suficiente para casar com ela? E Bruno grita, gosta? E desse jeito termina mais um vídeo com o resumo do capítulo da novela O Rei do Gado. Portanto, se você gostou do vídeo, curte a novela, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum capítulo, ok? Te espero no próximo vídeo.